Olá, e aí, tudo bem? Já pararam para pensar como é que cientistas conseguem prever as características das próximas gerações de plantas e animais? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos mais poderosos da genética, a herdabilidade. A chave para prever o futuro genético está em entender o que realmente passa de uma geração para outra. E é exatamente isso que a gente vai decifrar juntos agora. Então, para começar, vamos encarar um verdadeiro quebra-cabeça, algo que por séculos deixou muitos melhoristas coçando a cabeça. É um paradoxo que está bem no coração do melhoramento genético e que, olhando assim de primeira, parece não fazer sentido nenhum. A pergunta que não quer calar é essa aqui. Por que que quando a gente seleciona os animais ou as plantas com as melhores características, que a gente consegue ver, aquele fenótipo de destaque, nem sempre os filhos deles nascem com essa mesma superioridade? A imagem aqui mostra isso perfeitamente. Uma vaca campeã, o auge da raça, pode muito bem ter um bezerro super comum. E isso acontece porque a aparência, minha gente, pode enganar. O que a gente vê, o tal do fenótipo, é uma mistura complexa, uma mistura do potencial genético real com o ambiente em que aquele bicho viveu. Vai que aquela vaca campeã recebeu a melhor ração, o melhor cuidado, tudo isso pode mascarar um potencial genético que na verdade não era tão espetacular assim. Ok, para resolver esse mistério, a gente precisa olhar para baixo da superfície. Vamos desmontar o que de fato compõe uma característica que a gente consegue observar. E para isso, vamos usar uma metáfora que todo mundo conhece. Imagina só, o fenótipo é só a pontinha do iceberg. É a parte que a gente vê e que a gente mede, tipo a produção de leite de uma vaca ou a altura de uma planta. Só que a maior parte da história, a base de tudo, está debaixo d'água. E essa base é formada por dois grandes fatores: o genótipo, que é o verdadeiro código genético, o potencial do indivíduo, e o ambiente, que é tudo que vem de fora, como nutrição, clima, manejo. A equação fundamental que a gente precisa ter na cabeça é simples, mas o significado dela é profundo. Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Não dá para julgar o genótipo só olhando o fenótipo. E agora a coisa fica mais interessante. A gente pode mergulhar ainda mais fundo nesse componente genético. O genótipo não é uma coisa só. Ele é tipo um projeto complexo com três partes. Primeiro, tem o efeito aditivo, que é o mais direto, a soma do efeito de cada alelo, como se cada um fosse um tijolinho na construção da característica. Depois, vem a dominância, que é a interação entre alelos do mesmo gene. Pensa nisso como uma relação de poder. Um alelo pode simplesmente mascarar o efeito do outro. E, por fim, a epistasia, que é a interação entre alelos de genes diferentes. Aí a coisa fica mais complexa, sabe? É como se um gene num lugar do cromossomo pudesse ligar ou desligar outro gene num lugar totalmente diferente. E aqui, atenção, tem uma virada de chave fundamental. No melhoramento genético, o objetivo não é entender um único indivíduo. O objetivo é melhorar um grupo inteiro, uma população. Por isso, nosso foco sai do indivíduo e vai para a população como um todo. Não interessa tanto o valor de um animal sozinho, mas sim a dispersão, a variação dessas características no grupo. A gente quer saber quão diferentes eles são entre si. É essa variação que nos dá a matéria-prima para trabalhar. E para medir essa variação, a estatística vira nossa melhor amiga. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela nossa equaçãozinha simples, P igual a G mais E, e aplica ela na população inteira, usando a linguagem da estatística, a variância. A variação fenotípica total, que é toda essa diversidade que a gente vê no campo, é a soma da variância genética total com a variação ambiental. E como a gente acabou de ver, a variação genética pode ser quebrada naquelas três partes, a aditiva, a de dominância e a de epistasia. Esse diagrama aqui mostra direitinho como todas as peças se encaixam, decompondo a variação que a gente vê nas suas causas fundamentais. E tudo isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão para um melhorista. De todos esses componentes genéticos que a gente acabou de ver, o que de fato é passado para a próxima geração e serve de base para a seleção? Vamos pensar um pouquinho nisso. Porque, olha, a resposta para essa pergunta é o que de fato separa o melhoramento genético, que é baseado em sorte, daquele que é ciência preditiva. A gente tem os efeitos aditivos de dominância e de epistasia. Qual deles é a verdadeira ponte genética, a conexão que a gente pode prever entre as gerações? E a resposta está aqui, nesse processo biológico fundamental. Durante a meiose, que é o processo que forma os gametas, os espermatozoides e os óvulos, o material genético dos pais é todo embaralhado. Aquelas combinações específicas de alelos que criam os efeitos de dominância e epistasia, elas são desfeitas. Pensa que é como uma mão de cartas num jogo que é desfeita a cada rodada. O que sobra? Apenas os efeitos aditivos, que são como o valor individual de cada carta.
Eles são transmitidos de forma consistente e previsível. Por isso, a variância aditiva é a verdadeira matéria-prima do melhoramento. É a única parte que dá para selecionar com confiança. Então, para a gente formalizar e deixar bem claro, a variância genética aditiva, ou VA, é a parte da variação genética que realmente importa para a gente prever a resposta à seleção. É a única porção que os pais passam de forma confiável para os seus descendentes, e é ela que determina a semelhança entre eles. Com base nisso tudo, a genética nos oferece, digamos, duas maneiras de medir a herdabilidade. É como se fossem duas lentes diferentes para observar o mesmo fenômeno, e cada uma tem um propósito bem específico. Esse slide aqui ilustra essa ideia de um jeito brilhante. A pergunta que vai definir qual lente usar é: a gente está tentando entender o grau total de influência da genética numa característica, ou seja, o quão genética ela é no sentido mais amplo da palavra, ou a gente está tentando prever o potencial de mudança que a gente consegue pela seleção, focando só naquilo que é herdável. A primeira pergunta é respondida pela herdabilidade ampla, a segunda, que é a mais importante para o melhorista, é respondida pela herdabilidade restrita. E aqui está a diferença crucial, bem na fórmula. A herdabilidade no sentido restrito, representada por um H minúsculo ao quadrado, só leva em conta a variância aditiva em relação à variação total. É uma medida restrita porque foca só no que é estritamente herdável. Já a herdabilidade no sentido amplo, com H maiúsculo, considera toda a variância genética, aditiva, dominância e epistasia. É uma medida ampla do impacto genético geral. Mas para quem faz melhoramento, onde o jogo é prever a resposta à seleção, a herdabilidade restrita é a ferramenta principal. Então, o ponto crucial é este para a gente guardar bem. Sempre que o objetivo for prever o quanto uma população pode melhorar de uma geração para outra por causa da seleção, a herdabilidade no sentido restrito, o H ao quadrado, é o número que a gente tem que usar. É ele que nos diz o que é de fato herdável. Certo, já entendemos a teoria, mas e na prática? Como é que a gente interpreta esses valores de herdabilidade? O que é que um número como o 0,1 ou 0,5 realmente quer dizer? A herdabilidade restrita, o H2, é uma proporção, é um número que varia de 0 a 1. Para facilitar, dá para pensar nela como uma porcentagem. Ela nos diz qual porcentagem da variação total que a gente vê numa população é por causa da genética aditiva. Quanto mais perto de 1, maior a influência da genética que pode ser dada. Esse slide mostra uma régua bem útil. Valores baixos, tipo 0,05 para o tamanho da leiteira em porcos, indicam que a seleção vai ser pouco eficaz. O ambiente tem um papel gigantesco ali. Já valores altos, como para a estatura em gado, significam que a seleção vai ser muito eficaz e o progresso genético pode ser bem rápido. Essa tabela resume a relação de um jeito bem direto, quase como uma previsão de corrida. Com herdabilidade baixa, o progresso genético é lento. É a tartaruga. Com herdabilidade média, a gente tem um progresso consistente, uma caminhada firme em direção ao objetivo. E com herdabilidade alta, acima de 0,4, aí sim a gente pode esperar um progresso rápido e significativo. É o nosso corredor de elite a cada geração de seleção. E olha que interessante, diferentes tipos de características têm perfis de herdabilidade bem distintos, e isso faz todo o sentido do ponto de vista da evolução. Características ligadas à reprodução e à sobrevivência, que são vitais, geralmente têm baixa herdabilidade. Por quê? Porque a natureza favorece a adaptação. É super importante que essas características consigam responder ao ambiente, permitindo que os indivíduos se ajustem. A genética aditiva para elas já foi meio que esgotada pela seleção natural ao longo de milênios. Já as características anatômicas, como conformação, ou de produção, como qualidade da carne, essas sim são mais controladas pela genética, o que resulta numa herdabilidade alta e um potencial maior para a seleção artificial. E com todo esse conhecimento na bagagem, a gente finalmente pode voltar lá para o nosso quebra-cabeça do começo e responder a ele de uma vez por todas, entendendo qual é a chave para prever o futuro. A resposta para o nosso paradoxo inicial, agora, fica cristalina, né? A superioridade de um indivíduo pode ser uma ilusão. Ela pode vir de um ambiente excepcional, lembra da vaca campeã, que comeu do bom e do melhor? Ou de combinações genéticas de sorte, de dominância e epistásia, que, como a gente viu, são desfeitas e não são passadas de forma confiável para os filhos. Um fenótipo de destaque não é garantia de um genótipo aditivo de destaque.
Então, a herdabilidade no sentido restrito é a chave que destranca o progresso genético que a gente pode prever. Ela nos dá um número preciso, uma porcentagem da superioridade dos pais que a gente pode realisticamente esperar ver na média dos filhos. É a ferramenta que transforma o melhoramento genético, que antes era uma aposta na aparência, em uma ciência poderosa e preditiva. E vamos fechar com esta reflexão, que resume tudo de forma brilhante. Herdabilidade não é sobre o que é genético, é sobre o que é herdável. A diferença parece pequena, mas é poderosíssima. Muitas coisas são influenciadas pela genética, mas para quem busca o melhoramento, para quem quer moldar o futuro, o que realmente importa é aquela porção que pode ser confiavelmente passada adiante. E entender isso, como a gente viu hoje, muda completamente o jogo.